boa noite, ouvintes da 93 FM, todos que estão aí acompanhando esse programa pela rede SDP TV também, parceirona, e todos os que estão acompanhando também pela rede social, e quem está em seu veículo, em seu rádio, aquele que está indo ou voltando, o importante é estar conectado. E nesse período em que todos os corações buscam um Brasil com governança, cada um defendendo os seus ideais, suas diretrizes, mas todos buscando um Brasil melhor. É que cada um vai enxergar de uma ótica, mas todos os brasileiros querem um Brasil melhor. Então, nosso boa noite para todos. É realmente uma alegria podermos estar aqui. E às vezes a gente não passa um dia muito bem, mas quando a gente vem para o programa, uma mágica acontece e de repente tudo se transforma, né? Com certeza. Então, eu gosto muito de estar aqui. Ô, Rose, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Quero parabenizar as meninas, eu assisti a live na quarta-feira. Isso. Depois, não assisti ao vivo, mas assisti depois. No GTV. Ela estava, mas você estava no poema. Representada. Com certeza. Ele leu, ela ia ler e ele leu. Porque ele já estava lá com o poema. Muito bom, viu? Então você também estava. Ela também estava. Rose, falando em estar, hoje é o Dia Mundial do Café. E sabe o que aconteceu? Eu preparei antes de vir para aqui. Eu tô com a folha do café. Eu preparei um café aqui, trouxe umas xícaras aqui. Olha o cafezinho ali, ó. Mas eu não contava com a presença do Carvalho Milenar aqui, nosso amigo Francisco. Então vamos jogar rapidinho aqui, para as pessoas se apresentarem. Quando vocês se apresentando, eu já boto um cafezinho ali para cada um. Quem fez? Eu. E quem quiser que diga que tá ruim. Muito boa noite, gente. Estamos aqui com Dete Barroso. Seja muito bem-vinda. O café é todo sábado. Mudaram isso. Mudaram. Ah, gente, tá bom demais aqui. Dete Barroso, seja muito bem-vinda, minha amiga. Mais uma vez aqui no programa Conhecer. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos os ouvintes do programa Conhecer, da 93 FM. Ligados aí no Instagram, né, do programa Conhecer. Isso. Também, Jornal Centelha Divina, daqui a pouquinho, tenho certeza, vai estar conosco. Isso. Então, um prazer retornar a casa. Demorou um pouquinho, mas aqui estou, muito feliz e com a surpresa grata de amigos tão queridos aqui junto conosco. E representando aqui também, enquanto estudante da doutrina espírita, né, das turmas de ERD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, e com prazer muito grande de trazer também a nossa companheira de estudo, que é Paula Lírio. Esteve no programa na quarta-feira, então vamos passar para ela também, né, se apresentar. Pronto. Seja bem-vinda, Paula. Paula Lírio deu um show lá, viu, no programa, então já passo aqui, já a fala, o local de fala aqui para ela. Minha base aqui não está querendo girar, porque já sei o que é. Pronto, agora nós já estamos aqui com a nossa amiga Paula Lírio. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui na rádio com a gente. Sim, primeira vez. A primeira vez, e vai esquecer essa participação, com certeza vai ser brilhante. Seja muito bem-vinda, muito boa noite, Paula Lírio. Muito obrigada. Eu quero desejar uma noite muito especial para todos os ouvintes do programa Conhecer, todos os ouvintes da rádio 93 FM. Estamos aqui todos unidos, né, no ideal único de falar, né, sobre o amor, falar sobre a compreensão do próprio eu, falar sobre a importância da vida, falar sobre o café que dá vida, né, que alegra e que une, né? Quando nós estamos aqui unidos em um ideal, isso se programa, isso se expande para a casa de cada um de vocês, e que alegria poder estar com cada um nesse momento. Então, muito obrigada pela oportunidade. Estou aqui também como estudante da doutrina espírita, né? E quem não é, né, Rose? Uma alegria grandiosa, e que transformação esse estudo tem feito, né? Na minha vida e com certeza na vida de todos que participam.
e que se dedicam ao estudo do Evangelho, ao estudo da doutrina espírita. Ok. Obrigada. Muito bem-vinda. Maravilha. E aqui estamos também com, mais uma vez, gente, aproveitar a presença desse cidadão aqui que veio exercer o seu direito democrático de votar. E a gente não pode desperdiçar. Você lembra, você falou semana passada? Sim, a palavra tem força. Muito boa noite, Carvalho Mená, Francisco Evilásio. Boa noite, Salles, boa noite, Rose, boa noite, minha querida Dete, boa noite, Paulo, boa noite, Ronaldo, boa noite, ouvintes. Realmente é sempre um prazer estar aqui para que a gente possa fazer algumas reflexões, né, contar algumas histórias, participar desse banquete, porque sempre falar do Evangelho é como ser convidado para um banquete, onde quando a gente vai se alimentar desses ensinamentos, a gente sai pleno, a gente sai satisfeito. Hoje com a grata companhia, já temos a grata companhia de Rosiane e de Salles, e hoje a querida Dete. E eu também tive a oportunidade de ter Paula lá na doutrinária, que simplesmente deu um show. Foi ótimo. Rose? E eu vejo aqui, ó, a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no estúdio hoje foi, não sei se por afinidade, foi deparar em cima da mesa aqui do estúdio um livro do Cláudio Sinotti, da Iris Sinotti, Ao Encontro de Si Mesma. E aí eu me pergunto, quem será que está estudando Joana de Ângeles? Porque Cláudio Sinotti e Iris Sinotti são estudiosos de Joana. E o título, Ao Encontro de Si Mesmo, que título fantástico, né? E adorei ter encontrado na mesa, e não só um volume, como 2 volumes. Significa que 2 pessoas estão estudando. Talvez elas estejam estudando em conjunto, e talvez estudando em conjunto queiram compartilhar conosco do que se trata esse livro. Eu fiquei curiosa, eu ainda não li, e quando um outro lê, passa para a gente, e ali eu vou logo aqui buscando a curiosidade. Quem está lendo? Eu estou lendo. E você convenceu a ler também? Foi uma coincidência. Na verdade, coincidências não existem, né? Sim. Na verdade, no fórum, Isso. né, nós nos interessamos pelo livro. Aí compraram lá na livraria Chico Xavier? Isso, e Aí, aí nós Verinha, compramos muito na bem. livraria Chico Xavier. Exato, um beijo, Vera querida. Então nós compramos este livro, indicação de Vera, Sim, né? Mostrar sim. aqui para os ouvintes, né? Para os telespectadores. Muito boa indicação. Aí a gente sempre recomenda. A livraria Chico Xavier é a livraria da União Espírita Alagoense, mas também na livraria Jackson Severo, que é do Centro Espírita Fé e Luz, você também encontra livros espíritas. Também você encontra livros espíritas em outras livrarias. Nas melhores livrarias do país nós vamos encontrar livros espíritas. E é importante você comprar livro espírita, também presentear livro espírita, porque é uma excelente e saudável companhia. Mas vamos lá, Detinha e Paula. Quando a gente pega um livro e vê a introdução, o livro diz logo para que se destina, né? Qual é o objetivo dessa obra? Eu já estou vendo aqui que Dete tem a mania como a minha de riscar, mas não é riscar porque está agredindo o livro, riscar porque está ressaltando algo que ela considerou importante e por estar, às vezes, discutindo com o autor, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai sublinhando aquilo que a gente quer debater depois ou rever, mas do que se trata ao encontro de si mesmo. Você já você está lendo assim, folheando para depois voltar a estudar? Na verdade,
quando o nosso querido Raimundo Salles nos fez o convite para estarmos no programa Conhecer, Sim. ainda, né, nessa questão do Setembro Amarelo, como fechamento. Então, eu recordei, olha, nós temos um livro que acabamos de adquirir. Sim. Então, o título do livro nos convenceu a trabalhar alguns capítulos deste livro na live, porque trata sobre essas reflexões, os desafios que nós temos existenciais. Muito bem. E quando você busca esse autoconhecimento, fica muito mais fácil dirimir, administrar, assimilar a vida, né? Então, acho que foi um tema que veio para nós assim, e a gente não podia deixar de falar um pouco sobre da parte essa que você descoberta. já folheou, porque eu, por exemplo, eu faço assim, eu dou uma lida, uma repassada e depois que eu volto mergulhando. Na repassada inicial, já que você comprou agora durante o fórum, né? Foi, eu e Paula. E pelo Ela já visto- leu alguns capítulos a mais do que eu. Pronto. Vamos ver aqui você primeiro. O que você já se sentiu envolvida pela literatura aí? Sim, Tá sim. mais mastigado o que Joana traz através desses organizadores? Você percebe que os autores, eles fundamentam-se bastante nas obras de Jonas de Ângeles. Sim. E o que nos chamou a atenção para a noite de hoje, especialmente, o que se fala tanto, né, atualmente, que é essa questão de resgatando essa criança interior. Delícia. Então, delícia, então segura aqui. Eita! Né? Delícia resgatar a criança interior. Minha gente, nós temos uma criança interior. Todo mundo tem. E ela precisa ser salva, ela precisa ser liberada dos seus conflitos. Porque a criança, lá atrás, quando você é criança, você tem uma perspectiva. Então, você não tem arquivos internos para poder decifrar e entender todo o contexto do que está acontecendo ao seu redor. A fala de um adulto vai ficar impregnado no interno da criança como se fosse uma verdade. E quando você se torna adulto, essa criança precisa ser revisitada para ela poder enxergar agora com o seu olhar, um olhar muito mais amplo, um olhar muito mais maduro, né? E ela poder ter também a liberdade de enxergar o mundo por outra perspectiva. Senão a gente continua atraindo situações que vão te incomodar até você fazer esse percurso, esse ir à cabana, né? Quem assistiu o filme A Cabana sabe bem isso. Perfeito. Já que você nos trouxe essa fala, a gente reservou aqui, Paulinha pode até ler para nós. Vamos Ele lá. traz aqui uma pequena história de Bruno, que é exatamente quando você fala desse resgate interior, que chega um momento em que o indivíduo, ele é impulsionado através das experiências e das vivências a esse despertar dessa criança interior, que é necessário conhecer, administrar e transformar. Então, eu vou passar para a Paulinha ler esse pequeno trecho que nos dá um embasamento do tema da E o noite. cheiro de café tá Delicioso. delícia. É da Chapada? É da Chapada? Ele vai precisar gravar um vídeo e fazer um café para gente entender se é a marca, se é o jeito, se é o magnetismo, se é o quê? Se é a amorosidade. Tá vendo, Paulinha, Antes- como a espiritualidade chega e muda o que a gente Vai planeja? planejando. Você percebeu, né? Percebi, inclusive, eu gostaria de retomar aquele comentário, né, da coincidência, que coincidências roteiro. não existem, porque estávamos, embora estivéssemos juntas no fórum, o momento do encontro de Dete com esta obra foi distinto do meu. Foi. Quando eu cheguei ao sebo, né, do amor, e estava com Vera avaliando as obras e tal, eu me identifiquei com ela, ao encontro de si a obra mesmo. te chamou. Né? Sim, a Amor obra à me primeira chamou. vista. E aí eu
puxa, peguei, Obrigada, já estava ali me acariciando, né, através das palavras, quando Dete chegou ao meu lado e disse, eu também escolhi esta obra. Aí é que a gente para perceber, né, o quanto estamos conectados. Isso Estamos é muito importante. Antes de começar a leitura da narrativa, eu vou fazer um breve comentário do que eu já li. Essa, sem dúvida alguma, é uma obra muito rica. Eu indico, de fato, a leitura, porque no mundo moderno que a gente vive hoje, com toda a velocidade, com toda a gama de informações, a gente tem se conectado cada vez mais ao externo e se distanciando muito e muito do que de fato nós somos. Poxa, tem um rapaz que eu conheço que fez uma composição de uma música chamada Essência. E tem um refrão que diz: é tão ruim viver perto das coisas e longe de mim. Mas a gente não chamou ele para tocar no violão. Eu tive a oportunidade ele vai ter que cantar a capela. Eu tive a oportunidade de escutar essa letra na live de quarta-feira. Foi muito emocionante. Foi, eu recebi lá. Foi muito bom. Então, Ao Encontro de Si Mesmo, sem dúvida alguma, é uma obra que vai nos conduzir, enquanto seres humanos, a esse autoencontro. E quando mais a gente se autoencontra, a gente se percebe, a gente percebe o nosso interior, a gente vai se fortalecendo. E aí, de fato, o nosso olhar vai mudando perante a realidade, em torno da gente. E Bruno, quem é Bruno? Né? Para o pontapé da nossa fala acerca desse capítulo maravilhoso, que se chama Resgatando a Criança Interior, nós vamos falar um pouco de Bruno. Bruno era um garoto tímido, mas extremamente afetuoso e criativo. Adorava quando o pai e a mãe podiam brincar com ele. Mas quando completou 4 anos de idade, as coisas começaram a mudar drasticamente. Ele relata que as lembranças daquele tempo é de que o pai não tinha mais tempo para estar com ele. E quando chegava embriagado em casa, o que foi ficando cada vez mais frequente, tudo podia acontecer, pois havia dias em que ele ficava extremamente violento. Recorda que, próximo ao horário da chegada do pai, a mãe dizia para seus amiguinhos irem embora e para Bruno arrumar tudo correndo, pois senão haveria alguma confusão em casa. Com a regularidade dessas vivências, passou a desenvolver um extremo perfeccionismo e rigidez. Bruno introjetou a ideia de que todas as coisas deveriam estar extremamente arrumadas. Era uma forma de mecanismo de defesa face ao ambiente ameaçador quando tudo isso acontecia. Né? Então, Bruno ele foi, enquanto adulto, assumindo comportamentos que tiveram origem lá, na sua infância. Isso acontece conosco. Né? Só que a gente só para compreender isso a partir do momento que a gente se dispõe a se auto-observar, se autoconhecer, se auto-perceber. E muitas vezes, para que isso aconteça, é preciso um processo terapêutico, é preciso uma leitura edificante, é preciso a percepção dos nossos comportamentos, ou seja, o olhar autoavaliativo sobre como temos sido enquanto seres humanos, enquanto pessoas que realizam funções na sociedade, enquanto pais, mães, filhos. Então, é de fundamental importância que a gente se perceba. E foi exatamente o que aconteceu com o Bruno. E pegando o gancho de Paulinha, a gente percebe que o Bruno, a roda da vida, né? essa experiência do dia a dia que fez com que ele despertasse. Por que ele buscou a terapia? Até então ele não tinha buscado a terapia. Porque ele tinha dificuldade na relação com os filhos. Eles achavam os filhos muito desorganizados, hiperativos, então ele tinha dificuldade em lidar. Foi o que levou ele à terapia. Mas chegando lá na terapia, através das experiências, das vivências, desse retorno, desse resgate, deste mergulho, ele veio perceber que a partir da vivência dele anterior, enquanto filho, que lhe trouxe essa rigidez. Ou seja, ele tinha dificuldade, tudo tinha que estar muito bem arrumado, mecanicamente, muito rígido. Então, ele passou a ser muito rígido com os filhos. Ele só veio descobrir isso a partir dessa busca interior. Então, quando ele passa a se perceber, ele reconhece isso, aceita
e passa a lidar com os filhos de uma outra maneira. Né? Se, por exemplo, estava desarrumado ou está bagunçado, ele se colocava ali e brincava junto. Então, aquele rigor, normalmente, eu me vi agora um pouco nessa história. Vou dizer a pergunta que eu ia fazer era essa, ela já... Mas a gente vai levando a gente para nós mesmos. Isso é maravilhoso. Porque senão se não fazia sentido, né? Exatamente. Né? Me lembro bem em fases da minha vida de responsabilidade de mãe e pai, né? Que eu chegava do trabalho, eu tinha essa necessidade de que eu chegasse em casa e minha filha estivesse já penteada, já tomou café, então as coisas no lugar, então eu tinha essa rigidez para com ela, no sentido de, olha, tem que estar tudo certinho. Então, tem que estar igual a mim. Né? Tem que estar igual a mim ali, rígida. E a gente vai mais fundo, né? E na minha experiência da infância, meu pai era muito severo nesse aspecto. Muita disciplina, muito disciplinador. Né? Então, olhe como a gente reverbera e reproduz tanto para si, para a tua vida, quanto para com o outro. E o mais maravilhoso que a gente percebe é que a gente vai descobrindo isso e vai reconstruindo, desconstruindo e ressignificando a própria vida e passa a olhar o outro, o filho, o marido, a mãe, a avó, com quem convive de uma outra maneira. Então, é uma experiência única. Quando a gente tem a oportunidade de descobrir, né, isso é fantástico. Maravilhoso. Né? Quando a gente não tem essa oportunidade, já que, como Paula trouxe, que a gente é mais voltado para o externo, quando a gente reencarna com o GPS. Né? Então existe uma bússola interior que vai sempre nos dizendo para onde é que a gente precisa ir, para poder atender a exatamente aqueles imperativos que foram planejados lá no plano espiritual. E quando a gente não consegue fazer isso pessoalmente, quando a gente não consegue, outra pessoa vai começando a dar. Então, quando eu não consigo enxergar, os filhos enxergam. Isso. O outro faz com que nós enxerguemos. O outro nos mostra. Olha, você falou uma coisa excelente. A gente tem que pegar essa fala aí, viu Dante? E aí eu digo que perfeição, a providência divina que nos concede, pela sua misericórdia, essa oportunidade. Exatamente. E olha o que o pessoal está trazendo, o Chico complementa agora aqui. A gente, Dete falou aqui, porque eu tive essa herança, né, dos pais, a rigidez, etc. Tem até uma música, né, da própria Elis, como nossos pais, né, traz. Tô falando aqui, deixa eu falar para 93 também. Aí o que acontece? A gente vai numa espécie de filtro, não é? A rigidez dos pais, a gente absorve a rigidez e os nossos filhos, e aí a gente vê materializada a questão dos espíritos são criados simples e ignorantes, evoluindo intelectual e moral. Entendeu, Rose? Então, olha como os nossos filhos são excepcionalmente diferentes de nós. São espíritos da sua individualidade, não é? Com os novos conceitos, com novas formas de ver o mundo. Eles ainda terão, Rose, né, alguns resquícios das nossas invigilâncias trazidas ali desse pai que você traz, né, Dete? Isso. Esse que copia alguns símbolos, algumas ideias dos pais. Você sabe o que é que eu falo? Isso. Você deu risada aí, você lembrou. Você foi distante. E aí, daqui a pouco a gente vê. Nós somos, Ronaldo, essencialmente, somente norteadores desses filhos. Mas eles são espíritos que têm as suas próprias individualidades e vão pensar, enquanto eles absorvendo aquilo que a gente dá de melhor. Então, a importância da gente fazer essa ressignificação e transportar no exemplo. Perfeito. Não é? Seja o seu falar, Rose. Eu quero ouvir Ronaldo primeiro. Se ensina ou não. Ronaldo, você se identificou? De você trazer do seu pai, dos seus pais, né? Eu acho que a gente tira o melhor. Isso. A gente tira os bons exemplos. A gente tira o que é bom. A gente não deve tirar o que a gente acha
ruim, né? Claro. Dos pais. É isso que eu acho que eu trago do meu pai, ou eu passei para meu filho, o que é bom, a minha parte boa. A minha parte ruim não apareceu. Eu não deixei isso transparecer. Entendeu? Logicamente. Agora, tem pais que realmente deixam essa parte, ele suplanta o bom e ele passa para o filho o mau exemplo. Né? Acontece de o filho trazer um exemplo do pai negativo. Mas o que a gente busca são os pontos positivos. Ronaldo, isso que você fala, a gente tem que tomar cuidado também. Porque aquilo que a gente julga como pontos ruins dos nossos pais, era o que ele tinha de exemplo, que era a realidade, era a verdade dele. É o que ele sabia. E que era o certo, não é? Você me lembrou uma frase que diz: cada um só dá aquilo que tem para dar. Isso. Quando a gente começa a entender, a compreender isso, que cada um só dá o que tem para dar, então você passa a olhar o outro E o que quer dar? com compaixão. Então, o que tem para dar e o que quer dar. Né? Exatamente. Para aquele momento. É o momento, exatamente, é o momento de cada um. Nós estamos em constante ciclo, né? Mudança ali contínua, nós estamos evoluindo a cada nova vivência, a cada nova experiência. Essa experiência de pai e de mãe, que está o tempo todo transferindo, através das suas ações e dos seus exemplos, uma maneira de viver. É o que a obra vai falar de persona, a construção das personas. O que é a construção da persona? As máscaras que nós colocamos. Sim. E que vai nos auxiliar na condução da nossa vida social. Sim. Porque desde criança a gente aprende. Esse comportamento não está certo. Não é assim que fala. Não fale tão alto, fale tão baixo. Isso vai moldando o que é certo, o que é errado, qual é a maneira adequada. E a gente vai ali se constituindo em cada espaço uma maneira de ser, de se comportar, de viver. E os exemplos que a gente visualiza na primeira instituição, família, ali perto. Depois, bairro, né, comunidade, escola, religiosidade, enfim. A gente vai aprendendo com essas vivências. Mas o que Francisco traz e Raimundo Salles dessa reflexão enquanto adultos, de modo que a gente pode ressignificar nossa existência hoje, para que a gente auxilie na construção dos pequenos, né? O futuro está ali. Então, isso é grandioso, sem dúvida alguma. E esse olhar para as nossas personas, o olhar para as nossas máscaras, é que é um convite muito interessante dessa obra. Né? O encontro de si mesmo, é você perceber também as suas próprias máscaras. Essa forma, o Bruno se comportava de uma forma porque ele achava que era certo, assim, né? E aí, não tá saindo, com relação a essa questão da bússola, que vai nos mostrando qual é o caminho, os filhos, a partir de determinadas experiências, determinados comportamentos, determinados avisos que são dados ao pai, vai começando a colocar ele para pensar, né? Será que eu estou fazendo realmente o correto? Porque qual seria o motivo que Bruno, se não tivesse os filhos, iria procurar uma terapia para poder rever, para poder ressignificar? Né? Então, quando a gente não consegue fazer isso, né? Quando a gente não consegue fazer isso, alguém vai fazer. A vida vai... Inclusive, Bruno a perceber que, sem querer, ele repetia o padrão que ele rejeitava no pai. O pai era agressivo. E isso o magoava. E o conduzia a assumir um comportamento. Ele, no desejo de que os filhos agissem como ele, rigorosamente organizados e com um padrão ali de tempo, fazia com que, ao ver que os filhos eram diferentes, ele agisse com rigidez, com violência, com agressividade. Medo, né? Ele tinha medo. Repetindo a mãe já pedia ele para arrumar tudo antes do pai chegar. Ele tinha medo do pai. Nós sempre vamos repetir aquilo que a gente rejeita. E como adulto ele passou a ser, de algum modo, agressivo com os filhos, exigindo a rigorosidade que ele aprendeu lá na infância. Como uma defesa. Aí eu pergunto, Paula, para o pessoal, todos vocês que estão nos ouvindo agora aí no Instagram, mas sobretudo na 93 FM. Quantos de nós não já repetimos exatamente o que a gente está falando aqui? Né? Verdade.
Isso é óbvio. Aí a gente entra com a ideia de que é o Evangelho de Cristo, essa leitura. Não é? O que é que essa leitura está trazendo para você mergulhar nesse mundo e ressignificar o que você traz aí? Que, além disso, Rosângela, tem no campo do inconsciente. Sim. Não é? Que aí é um parâmetro mais delicado para você mergulhar. Mas no campo do consciente, quando você é chamado a observar, puxa, rapaz, eu criticava tanto meu pai quando ele mandava eu arrumar a cama, tem que estar toda arrumadinha, espichadinha na aliança e tal. E hoje eu repito exatamente aquela conduta, aquele pensamento. Aí a gente começa, olha, será que vale a pena isso? E eu falava com Paula, viu, Paula, que é uma fala diária. Os nossos adultos adoecidos, eles são frutos dos cortes lá da infância. Sim. Quando você chega pro outro e diz assim, a gente estava falando do Setembro Amarelo, né? Ah, isso é frescura, né, Ronaldo? Isso é besteira. Isso é, você supera. Vai estudar? O que você falou na infância lá, você disse, engula o choro. Isso. Quando você fala engula o choro, você está falando pro adulto agora, é bobagem. E a gente está falando para os nossos filhos. Sim. O que é que meu pai dizia? Eu ainda não lhe bati? Alguém já ouviu essa frase? Já. Né? A sola está ali. A sola está ali. Experimente. Não é um modelo atualizado que a gente faz, às vezes, com nossos filhos. Eu vou tomar seu celular. De uma outra forma, mas com o mesmo significado. A gente só pode atualizar a mesma intenção. Então, isso, a mesma proposta. O convite dessa leitura que eu estou vendo que vocês trouxeram, e a gente falava, né, Paulo? Não há acaso. Eu já estava ali com o poema todo montado para a gente falar do resumo do Setembro Amarelo, que foi o fechamento do mês, foi todo com essa temática, mas de repente a gente está falando de Setembro Amarelo. Exato. Porque quando a gente está falando de valorização da vida. E eu quero também Como falar. viver, né? De como melhor viver. Exatamente. Viver de forma consciente. A gente quer trabalhar. Esse é o grande convite. Alegria, quando você traz, né, o pensar sobre, a gente ganhar consciência dos nossos próprios atos. Exatamente. Isso. Eu também quero complementar aqui para a gente ter uma amorosidade que é muito necessária. Então, vamos lá. De repente, a gente se sente incomodado. É o primeiro sinal que a vida está falando, chegou a sua vez, a vez de você trabalhar algo. É um progresso, então, né? Vem um incômodo. A pessoa sente uma inquietação, uma agonia, uma chateação. Cada um vai responder de uma forma. Não quer dizer que aquela rigidez que foi usada lá atrás seja motivo para ninguém estar se culpando. Isso, bom trazer. Se cobrando. Tá? Porque aquele trecho precisou que a pessoa tivesse agido com o melhor dela, que foi a rigidez. Então, não foi que seja algo que hoje é para olhar para trás e falar, nossa, como eu errei. Não, agora está tendo a consciência mais ampla que na época não tinha. Isso. E agora passou a ter. Então, é como um triatlo. Toda hora que a pessoa vai... Um atleta, quando ele passa por um triatlo, cada fase, seja na corrida, seja na natação, ou seja no ciclismo, para cada trecho ele vai usar ferramentas e equipamentos e a forma diferente de trilhar aquele pedaço. Então, do ciclismo, ele vai usar uma bicicleta, ele vai usar uma roupa diferente. Na hora que ele vai para a natação, tira tudo aquilo e agora muda tudo. E se adapta. Muda tudo e se adapta. E Charles Darwin, dizem que era atribuída a Charles Darwin uma frase que diz que na evolução da espécie, quem sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta, né? Mas não sei se ele falou ou se pensou, mas atribuem a ele essa frase. De qualquer forma, a amorosidade conosco, porque ao encontrar comigo é um caminho necessário, mas ao encontrar comigo eu preciso ter um olhar
compadecido, indulgente, benevolente. A autoindulgência, né? A autoindulgência, isto. E eu perceber que, beleza, agora eu já não preciso mais de usar rigidez, eu já posso flexibilizar. Pode ser que outro trecho vai precisar ser rígido de novo. Sim. Ou lá na frente vai poder dosar, né? Vai poder aprender a saber. E quem que dá esse tônus? O nosso físico. Uma pessoa rígida, além desses incômodos, provavelmente, quando ela está rígida em excesso, o que nós vamos encontrar? Problemas na parte estrutural, na parte dos ossos, na parte dos joelhos, na parte das articulações. O corpo também vai falar dessas questões aí, através dos estudos da psicossomática. Então, tá uma delícia aqui o assunto, o grupo e o café. Fale, Chico. Rose, quando você traz essa fala, eu lembro dessa questão de que momentos precisa ser rígidos e outros não, porque a gente precisa se adaptar. Teve um momento nessa minha caminhada que eu comecei a fazer o estudo do Tai Chi. Né? E a filosofia do Tai Chi é exatamente isso. O Yin Yang, aquele círculo, então você precisa ser rígido quando é necessário e precisa ser flexível quando for necessário. E você combate a rigidez com a flexibilidade. É equilíbrio, né? É equilíbrio. É isso. Perfeito. E nós somos rígidos e flexíveis, nós somos fortes e frágeis, nós somos dualidade, bons e maus, nós somos nós somos feminino e masculino, nós somos isso. Agora, quando você luz e sombra, não é pra gente ficar, que é a sombra. Então, a sombra é a parte que ainda não tem a luz, mas ela é uma parte necessária. Então, ao adentrar aqui no estúdio, às vezes a gente vai entrar no escuro, na sombra, mas aí a gente vai procurar o interruptor e vamos encontrar a luz. Onde que está o interruptor de cada um? Onde que está? Aí nós vamos encontrar aquilo que vai nos dar luz. O maior exemplo de iluminação é o nosso Mestre Jesus, e quando a gente segue Jesus, nosso irmão maior, nós vamos encontrar mais fácil onde fica o interruptor. Mais fácil, né? Isso, muito bem. Paulo, você ia falando aí. Isso. Pega aí a sua... O que Rose traz para a gente sobre a questão da amorosidade para conosco, né? E essa questão da sombra, onde encontrar o interruptor. E aí é importante que a gente perceba, essa sombra que existe em cada um de nós é onde a dor vai ali, latentemente, nos chamar para sentir. Então, quando a gente está sentindo a dor, é o sinal que a gente precisa perceber que sombra é essa que existe em mim, que está provocando esse sentimento, essa dor. Então, a maneira da gente encontrar o interruptor, que Rose nos chama, e essa atenção, é justamente pensar, como estou eu lidando com as minhas dores? E aí eu lembrei de um caso. Ótimo. Eu lembrei de um caso, eu atendi uma pessoa que estava inquieto porque estava tendo um namoro e de repente, a namorada começou a desmarcar os compromissos marcava, parava, não dava justificativa, não respondia, perguntava pelo WhatsApp, não respondia. E aí, aquele rapaz começou a ficar muito chateado e levou o problema para o set terapêutico. Então, o que você sente? Porque ele já estava ali muito, muito agoniado, porque estava considerando que a namorada estava com desconsideração. Pouco caso. Estava fazendo pouco caso. E aquilo estava incomodando. Agora, engraçado que não era o perfil da pessoa. E por que ele estava atraindo
a situação e porque estava se incomodando. Então, o incômodo e aquilo que a gente atrai são os sinais que a vida traz. E aquela pessoa que é do nosso convívio, são os agentes dessa transformação. Então, precisam ser aquelas pessoas que vão ser usadas para chegar, porque chegou no trecho que a vida vai falar, ó, hora de mergulhar. Ótimo. Personal trainer, né? Ótimo essa foto. É o personal trainer. Você tem um personal trainer, ali um coach, né? Gratuito na sua vida. E normalmente a pessoa fica tão incomodada que quer que o outro mude, mas não é o outro, é para você alterar. Mas não é que você fez algo de errado, não. Então, esse caso em especial, que vamos chamar de pouco caso, né? Na busca, no mergulho, porque o terapeuta ele vai mergulhar junto, né? O sentido é da pessoa. Aí o que acontece? Esse rapaz, quando ele estava com 7 anos de idade, a mãe morreu. E o que ele ouvia na época é que ela morreu porque um parente próximo, não sei se foi, não lembro agora se foi o pai, se foi o tio, quem foi, fez pouco caso do problema e não levou a tempo para o hospital. Então a família toda falava isso, não, ela morreu por causa que fulano fez pouco caso. E o que gravou na mente dele foi isso. E ali ficou... Não, ele não tinha raiva da pessoa, não tinha. Mas aquela informação estava trazendo inconscientemente uma, vamos dizer assim, uma mácula, uma manchinha interna. E que estava incomodando de forma inconsciente. Então ele precisaria atrair alguém que fosse ter uma situação, ou mais de uma, onde ele fosse ficar incomodado com o mesmo tema que fizesse ele buscar aquela vivência lá de trás para ressignificar, para olhar com outros olhares e saber, será que realmente se fulano, ciclano fosse levar, teria mudado a situação? E rever a situação ali. E assim é o processo. Né? Porque Deus nos dá inteligência e a gente fica querendo que ele desenhe tudo, né? Mas aí não tem, não vai ser. Ele dá a inteligência, dá o recurso e nos estimula a sairmos da zona de conforto para que a gente possa fazer esse mergulho com consciência, trazer para o consciente aquilo que está lá no inconsciente. E assim, ego e self se harmonizam e se integram e nós passamos a ter menos sofrimento. Porque a dor, o desafio, ele precisa chegar para que a gente avance. O sofrimento é diferente. A gente sofre quando estamos olhando só por uma ótica, né? Exato. Muito bem. Rapaz, eu tenho uma coisa aqui que eu tenho que falar, gente. Rose, massa, muito bom a sua fala. Mas o que eu tô olhando é o seguinte: o pessoal fez um compromisso, Rose, de sair 19 horas. De que dia? Já. Mas pode ficar até 7h20. Oi! Eu sabia que ele... Ronaldo, eu quero assim, olha, aqui a gente tá... 7h20. Né, Paulinha? Ronaldo, você acha que... Eu que... tenho certeza que ela não ia sair 19 horas. Eu também tenho certeza. Eu vou pegar o gancho. Porque aqui, as horas aqui são tão deliciosas que as horas passam e a gente nem... Com certeza. A gente... Sua coluna tá boa? Tá, melhorou. Tá vendo? Gente, por que eu tô falando isso pra vocês? As convidadas hoje, Chico, elas estão no campo das letras e gostam de poesia. E eu tenho uma poesia que está no ponto aí de uma colega chamada Isabel Nascimento, ela é de lá de Sergipe, e é justamente uma homenagem aí para poder fechar com esse poema dela, justamente esse trabalho que a gente fez no mês de setembro, que vocês
fecharam, né? Eu digo vocês porque Rose já explicou que você estava presente, entendeu? Mas eu tenho um poema também. Então pronto, então vamos fazer o seguinte, você também tem um, Paulo? Também tem. Ah, então tá vendo? Porque elas disseram que que iam passar do horário. Que o sorvetinho não vai derreter, que tá no freezer. Fique tranquilo. Então vamos botar no ponto aí, Ronaldo. Vamos ver se a gente consegue. Você fecha e abre o retorno. Se não tiver, a gente, quem sabe, faz ao vivo. Ronaldo lá, Rose, vai. Ah, pode ir, depois a gente... Vamos. Tá tocando. Agora você corta os microfones todos lá. Cortou? Aí você volta do início. Faz todo o encanto que anuncia a primavera. Repita aí. E nos jardins que avistamos, cada semente Pronto, vamos lá. Setembro traz todo o encanto que anuncia a primavera. E nos jardins que avistamos, cada semente prospera. Neste mês especial, um tema é fundamental para nos dar subsídio, já que formamos um elo, é o Setembro Amarelo, de combate ao suicídio. Os dados são alarmantes. Por ano em todo o mundo, a média atinge uma morte cada 40 segundos. Suicídio é sofrimento, silencioso tormento que não parece infindo. Um grande contraste existe. Por dentro a pessoa é triste, mas por fora está sorrindo. As pressões do dia a dia, a depressão recorrente, os padrões da sociedade vão minando a nossa mente. Até que chega um instante que tudo é angustiante e o mundo fica sem cor. Uma ideia suicida não quer dar um fim à vida, mas quer acabar com a dor. Não é drama, nem frescura, nem para chamar atenção. Não é falta de Deus, essa dor tem solução. É preciso conversar, terapia para ajudar, ver que não está sozinho. Tirar o peso, a tristeza e acreditar com certeza, viver é o melhor caminho. Se essa tristeza faz parte de tudo que você sente, para buscar novo caminho, a minha palavra é tente. Não alimentar as culpas, nem querer pedir desculpas pelo ser que você é. Tudo terá solução nos jardins do coração, plante sementes da fé. Se alguém que você conhece apresentar os sinais da desistência da vida, não julgue, escute mais. Na dor imperceptível, conversar deixa possível ter da esperança o traço. Falar é muito importante e essa dor tão massacrante cabe dentro de um abraço. Aproveite a primavera para transmutar as dores em sementes que a vida irá transformar em flores. Busque ajuda e não desista. Cada passo uma conquista, tempestades passarão. Em setembro, o ano inteiro, o caminho mais certeiro é conversa e prevenção. Prevenção ao suicídio, seja da campanha um membro. Que dure por todo o ano os alertas de setembro para valorizar a vida e saber que a saída, seja qual for sua cena, seja acolhido ou acolha, a vida é a melhor escolha. Toda a vida vale a pena. Maravilhoso, mas a gente Muito bom. aproveita a veia, porque não tem nem por que a gente comentar aí, né, Rose? Arte e espiritismo. Gente, que coisa maravilhosa. Ela é uma colega, eu conheci através de um colega de empresa na época, irmão de Oswaldo, né? Aquele técnico de segurança, ele me apresentou, já abriu aí tudo? Beleza, aí me apresentou e eu pedi licença a ela, ela disse, pode usar aí quando queira, e a gente usou o ano passado e todos os anos eu passo porque é muito rico, né? E Muito. Ele fez tudo que a gente falou durante o mês de setembro, ela reproduziu isso aí, por isso que eu trouxe como fechamento desse período. E agora, aproveitando a veia, Dete. E o Dete Barroso. Olha, são 19 horas sim? e Isso? 10 segundos. Alegria. Eu gostaria aqui de mandar um abraço aqui para meu amigo Gil, que está na zona rural. Ele me ouviu aí e disse, olha, Ronaldo está no programa, lá na Pedra de Cima. Um abraço aí, Gil. Abraço, valeu. Valeu, Gil. Grande abraço também. Valeu, Ronaldo. Bete. Como vocês já disseram, que encanto o poema, sem palavras, né? Sem comentários. Mas já que estamos falando de prevenção, de setembro amarelo, já que estamos falando de vida, na verdade,
Eu tenho 2 poemas. Você que está me ouvindo aí, olha, deixa os ouvintes lá na janela, que vai terminar chegando 9. Não. Um é pequenininho, né? Esse poema, lembro muito bem, é através da União Espírita Alagoense. Olha, vamos fazer uma movimentação esse mês aí. Convidou os monitores, os estudantes para fazer um pequeno vídeo. Estávamos em plena pandemia. Em plena pandemia, vamos fazer um pequeno vídeo. E aí eu rabisquei algumas palavrinhas que falam sobre esse sentido da vida. Então eu vou ler para nós aqui, para os nossos ouvintes, que diz assim: amor que exala e que desarma, amor que enobrece e engrandece, amor que acolhe e não escolhe. Na escola da vida, o amor acalma e aquece, remetendo sempre a Deus que se compadece, dando a certeza de que a vida é importante em qualquer cena, seja ela triste ou alegre, de encantos ou desencantos. Basta mergulhar na alma e encontrar a essência do amor que é a cena, dando a liberdade de aceitação e decisão, e com grande amorosidade estende a mão, convidando para a luz da razão a pegar no leme da própria vida e afirmar: sim, quero continuar com você então. Que a vida seja o nosso melhor convite, dizendo sim para a vida em qualquer situação, hoje e sempre, com eterna gratidão. Agora por ela, agora, né? Eu era ali o substituto. Agora chegou o Setembro Amarelo, ele? Esse é o pequenininho, o Alegria para o desfecho. Pronto. E Paulinha ainda, amorosamente, com toda a sua sensibilidade, ainda rabiscou aqui uma interpretação, né, desse poema. Ela nos trouxe aqui o que esse poema nos convida, né? Um pouco de interpretação com as palavras, o que é que ela pode nos dizer. Ótimo. Então, como vocês puderam acompanhar, é um poema que fala de amor. Esse amor que é o alto amor, né? Que é você amar a si mesmo, você amar inclusive as suas próprias imperfeições. E é o amor que vai conduzir a consciência para poder pegar o leme e tomar ali o rumo, o prumo da própria vida. E escolher a vida. Isso é muito bonito. Esse amor, essa amorosidade que já foi citada antes por Rosiane Massariol, que nos conduz ao perdão. A gente não tem como falar, né, de Setembro Amarelo, falar de dores, falar de amor. Isso vai nos conduzir ao perdão, ao processo de perdão. Porque quando o poema de Dete, ele nos conduz a essa reflexão de ir profundo na nossa alma, a gente vai fazendo esse mergulho e a gente vai encontrando as nossas dores, mas não adianta a gente encontrar as dores e ficar nos subjugando, nos sentindo pequenos, nos inferiorizando por conta de ações que tivemos no passado. Fez parte do nosso processo naquele momento. Hoje, nos dá a vida a oportunidade de olhar para elas. Então, olhemos, como foi dito, com amorosidade. E essa amorosidade vai nos levar ao perdão. O perdão que vai permitir o quê? Aquilo que antes nos causava raiva, rancor, ressentimento, com o olhar do amor, a gente vai começar a pacificar. Eu já vou conseguir olhar para aquela situação, olhar para aquelas pessoas, olhar para aquelas vivências, sem sentir aquela dor tão intensa. Isso significa perdão acontecendo. Quando a gente não vai esquecer o que se passou, mas a gente vai poder lembrar do que passou com uma outra perspectiva, com um outro comportamento, com um interior muito mais pacificado, muito mais tranquilo, muito mais amoroso. E aí sim, a dor, ela é o processo de aprendizado. A gente vai se ver maior. Esse processo de educação lindíssimo. Perfeito. Excelente. E falando em educação, eu quero parabenizar aqui, porque no programa de quarta-feira, a primeira fala de Paula foi trazendo, de Paula e Salles, foi trazendo sobre educação, o que é a coerência com a doutrina espírita que Kardec dizia
ele separou perguntas sobre educação em um livro dos Espíritos, e ele vai trazer lá a educação como a arte de moldar caracteres. E é muito bom quando você traz ali, você e Salles, dialogando sobre a importância da educação, e não a educação instrutiva, intelectual, de conhecimento, não, a educação integral, né, que vai compor também a parte moral, que talvez seja a principal. Nós temos duas asas de crescimento, uma moral e outra intelectual. Cabe a nós percebermos essas duas asas, porque voar com uma asa só fica um voo meio rasante, assim, né? Meio atrapalhado, esquisito, né? Tem que voar igual o Fernando Capelo Gaivota em seu livro, né? Aquele livro lindíssimo, né? Quem pôde ler, e quem não pode ler ainda, né? Mas nós vamos, a doutrina espírita vai sim fomentar e divulgar a importância da educação moral e a autoeducação. Mas temos mais um poema. Eu queria, falando em vida, gente, eu queria, em nome de todos os aniversariantes, homenagear aqui uma pessoa que é ouvinte do nosso programa e também uma pessoa de muito exemplo, uma pessoa que eu amo muito, que é Dona Anita. Ela fez aniversário, primaverou na primavera, né? E eu ainda não pude ir lá dar um abraço, mas desde que eu soube que era aniversário dela, eu estou vibrando aqui para que ela seja continuamente iluminada e protegida, viu, querida Dona Anita? Te amo, viu? Um grande, grande abraço. Que Deus sempre te proteja e te intua para a gente... Não sou médium, mas passo minhas suas palavras. Ele também é poeta não é médium. Eu esqueci que poeta não é médium. Olha, Salles, você não sabe escrever poesias, você não é um bom compositor, você não é um bom pai, não é um bom marido. Não, isso aí não. Mas sabe fazer um bom café. Eu acho que o Pão de Paulo inspirou, não foi, Paulo? Você tá tão ali que você anunciou, não? E Paula traz aí, nessa fala muito rica sua, em cima desse poema riquíssimo também, a necessidade do perdão, lembrando que perdoar é lembrar sem mágoas, né? Então, é isso que Paula traz ali, né? É a gente poder lembrar, mas ter uma pacificação, não é querer esquecer. Tem gente que fala, eu quero esquecer isso que passou. Não vamos esquecer, nem senão a gente vai ter Alzheimer. Então, quando a gente pede para esquecer, o assunto vem, porque se você quer exercitar o esquecimento, para você saber se você está esquecendo, é preciso que a coisa chegue. É verdade. A gente não deve, para superar as nossas dores, a gente não tem que fugir delas. Não tem que fugir. A gente precisa, de fato, olhar para elas. E esse processo de olhar é isso. E você também é poeta? Escrevo algumas inspirações. A gente pode testar aqui. Então, lê para nós e nós vamos ver. Se você precisa escrever mais ou se já... já tá no ar. Tá certo. Fala, traga. Em respeito ao eu. Né? Em respeito ao eu é pequenininho, é esse o nome do poema. Respeito ao eu. Em respeito ao eu. Vamos levantar a bandeira do auto-amor, do autocuidado, do respeito ao nosso eu. Um eu cheio de qualidades, de habilidades, de limitações e de defeitos também. E quem foi que disse que tem que ser perfeito? Levanta a cabeça, bate no peito, se orgulha da vida que tem jeito e segue buscando a mudança, porque das pedras o próprio caminho já se tem feito. Setembro amarelo pela vida, viva com todo o respeito. Bravo. E aí, Francisco Milenar, Carvalho Milenar. Estamos no momento de bandeiras, né? Isso. Temos levantado várias bandeiras atualmente. Só que a gente precisa levantar a nossa própria bandeira, né? E essa bandeira que eu defendo nesse poema, que é a bandeira do alto amor, do autocuidado e do respeito. A gente precisa, quando a gente fala de amor próprio, a gente fala desse perdão, a gente está falando do respeito. A gente passa a respeitar o nosso eu integrado nas nossas falhas, né? E nos nossos acertos, né? Nas nossas luzes e nas nossas sombras, no que é positivo e no que é negativo das nossas ações. E é essa bandeira que nós temos que estar sempre levantando, né? A bandeira do autoencontro. A bandeira é nossa. Olha aí, Salles. E quem é poeta é médium?
Rapaz, não deixa de ser, que nenhum poema é feito acaso, sozinho. A gente tem uma inspiração e a inspiração, ela vem de algum lugar. E não está no campo da matéria, né? Então só pode ser através de algum amigo. Ok, muito bem. Eu queria que Francisco Evilásio convidasse o pessoal para a segunda etapa do fórum, que vai ser dia 22 de outubro. 22 de outubro. É a segunda etapa, vamos lá. Só um instantinho, sabe, que eu quero ver se eu contrato como garoto propaganda. Pois é. Sabemos todos da necessidade que temos de exercitar o Evangelho, de compreender aquilo que se passa conosco, entender que na vida, nas circunstâncias em que nós estamos inseridos, as dificuldades que se aparecem, as vicissitudes nas quais nós estamos inseridos, precisamos entender que nós somos parte principal nesse processo e essas vicissitudes, elas têm muito de nós. E a forma que